30 milhões de dólares. Essa é a quantia que o Jon Jones está pedindo para enfrentar o Tom Aspinall. Como se não bastasse ser o lutador mais bem pago do UFC na atualidade, considerando que o Conor McGregor tá parado há 3 anos, 4, né? Vai completar 4 anos agora. O Jon Jones ainda tá pedindo esse valor para enfrentar o atual campeão interino, que pode ser inclusive o maior desafio da sua carreira, considerando o momento que ele tá, com 37 anos de idade, e também mais enferrujado do que o normal. Sem falar que não é de interesse dele enfrentar o Tom Aspinall, ele quer enfrentar o Poatan. Mas tá aí, 30 milhões é o que ele tá pedindo para enfrentar o Aspinall. Será que o UFC vai pagar? Bom, pelo visto, segundo o Joe Rogan, não só o UFC vai pagar, como também já tá adiantando as negociações. E pode ser que sim, Jon Jones contra Tom Aspinall vá acontecer bem em breve. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas vamos lá, se o Jon Jones tivesse se aposentado no UFC 309, eu acho que não teria muita discussão, no sentido que o Jones já cumpriu o seu papel no MMA. São 16 vitórias em lutas de valendo cinturão, 17 se você contar aquele no contest contra o Daniel Cormier. Ele já se isolou como o maior campeão da história do UFC. O segundo lugar em vitórias em lutas valendo título é o Georges St-Pierre, que tá com 13 e também tá aposentado. Não tem ninguém ativo no momento que ameace esse recorde do Jon Jones. Sem falar que ele já bateu geração após geração, tem um currículo, um cartel muito sólido. Então nesse UFC 309, batendo o Stipe Miocic, ele poderia muito bem se aposentar e tava de bom tamanho. Até nos próximos anos e décadas, ele seria lembrado como o maior de todos os tempos. Por isso, ele sabia que caso fosse negociado uma próxima luta, ele teria a maior força nas negociações, porque ele tá tranquilo. Quem tá pedindo por mais, quem tá pedindo a presença dele é o UFC. Então ele foi bem categórico, falou inclusive logo depois da coletiva de imprensa do UFC 309. Ele botou na mesa e disse o seguinte: o que eu quero realmente enfrentar, quem eu quero realmente enfrentar é o Alex Poatan. É a luta mais interessante, é um nome que adiciona bastante no meu currículo, é um campeão de 2 categorias, um dos maiores lutadores brasileiros de todos os tempos, o maior lutador da atualidade, pelo menos o que tá mais em alta na atualidade. Então, se for pra escolher alguém, eu quero o Poatan. Essa é a luta que me interessa. Mas a gente sabe que provavelmente não vai ser o Poatan, que tem uma luta que precisa acontecer, que é a luta contra o Tom Aspinall. Beleza, a gente sabe que o Tom Aspinall não é tão renomado assim, não tem tanto peso quanto o Poatan, e o próprio Jones sabe disso. E aí, pra enfrentar esse cara que não traz tanta mudança assim pra carreira do Jones, não faz muita diferença se o Jones vence o Tom Aspinall, sabendo disso, ele abriu uma condição. Beleza, eu enfrento o Tom Aspinall, unifico esse cinturão com o cinturão interino, se vocês me pagarem 30 milhões de dólares. Pelo menos é isso o que o Joe Rogan, comentarista oficial do UFC, ficou ouvindo nos bastidores. 30 milhões de dólares é a quantia que o Jon Jones está pedindo para enfrentar o Tom Aspinall. Lembra até meados de 2020 e 2021, quando o Jon Jones estava transicionando para o peso pesado, o UFC estava querendo fazer a luta contra o Francis Ngannou, só que o Jones ainda não estava pronto. Ele só queria lutar no peso pesado quando terminasse a sua transição, que é ganhar massa sem sacrificar performance. E para impedir esse crescimento, essa transição dos pesos pesados e lutar logo com o Ngannou, o Jon Jones estava pedindo uma bolsa igual a do Deontay Wilder. Foi isso que saiu na época. E agora, para não se aposentar e fazer a luta que faz mais sentido na categoria, novamente o Jon Jones está pedindo uma quantia milionária. Mas aí, será que o UFC vai querer pagar essa quantia? Será que vão depositar 30 milhões de dólares na conta do Jon Jones? Sendo bem sincero, o momento é muito favorável para que o UFC diga sim. Acontece que o UFC não tá com tantas estrelas populares no momento, o Jon Jones é uma das que sobraram, e 2025 é o ano que o UFC vai renovar ou assinar um novo contrato dos seus direitos de transmissão, que pode ser um novo contrato com a ESPN ou a ida para a Netflix. E obviamente, renovando com a ESPN ou com esse novo contrato com a Netflix, acredito inclusive que principalmente com a Netflix, o UFC vai querer preparar lutas interessantes, aquelas lutas que atraiam a grande massa. E o Jon Jones é uma dessas estrelas que conseguem fazer isso. Ao mesmo tempo, tem uma situação para ser resolvida, que é a situação do Tom Aspinall. Ele precisa disputar esse cinturão linear. E tem mais, mesmo que uma luta entre Jon Jones e Tom Aspinall não seja tão interessante e rentável quanto Jon Jones e Alex Poatan, por exemplo, ainda tem a grande possibilidade do Jon Jones acabar perdendo pro Aspinall e aí terem que fazer a revanche imediata. E aí sim, uma revanche imediata da primeira derrota do Jon Jones no UFC, isso sim iria atrair muitos números. Só você comparar o que aconteceu quando o Anderson Silva perdeu o cinturão pro Chris Weidman. A primeira luta não vendeu tanto assim, só que a revanche foi o maior pay-per-view que o Anderson Silva conseguiu vender em toda a sua carreira. Porque tinha aquela mítica do grande campeão, da lenda, daquele cara que era considerado imbatível,
perdendo e tentando recobrar o seu cinturão, tirando a prova real, se aquela primeira luta foi sorte ou não, se foi só uma noite ruim ou se tem um novo rei no pedaço. Então, seja para criar essa narrativa com Tom Aspinall ou para manter uma grande estrela em atividade em ano de renovação dos seus direitos de transmissão, é de interesse do UFC em manter o Jon Jones. Por isso é bem provável que sim, eles paguem os 30 milhões de dólares. E aí voltamos pro Joe Rogan, que novamente foi ele quem ouviu esse rumor dos 30 milhões de dólares, e segundo ele, parece que o UFC vai acabar acatando. Vou ler aqui o que é que o Joe Rogan falou. Acho que será o Tom Aspinall, seu próximo adversário. Estão tentando chegar numa espécie de acordo. O rumor é que o Jones quer 30 milhões de dólares e parece que o UFC vai pagar isso. Eu espero que eles paguem. Ainda no final do ano passado, o Jon Jones também deu uma entrevista onde ele mostrou seu planejamento para os próximos 5 anos. E na entrevista pro Alex Gonzalez no YouTube, ele foi bem categórico. Falou o seguinte: nos próximos 5 anos eu quero fazer mais uma luta no UFC, talvez 2, e fazer o máximo de dinheiro possível. Depois disso, quero começar a minha carreira de ator. É o que eu sempre quis, e acho que sou muito bom na frente das câmeras. Falando em filme, o Jon Jones agora tá fazendo mais uma gravação. Ele fez agora uma série da Netflix e agora vai fazer uma participação no filme Edo Crossing, ainda não sei qual é a tradução aqui no Brasil. Não vai ser um trabalho de protagonista, como foi o caso do Conor McGregor, então não vai ser um filme que vai sugar muito das energias e do tempo dele, mas ainda assim, tá preparando o filme, tá gravando o filme, então provavelmente nesse primeiro trimestre de 2025, acho que ele não vai lutar. Dado o tamanho dessa luta, o que tá em jogo e o pagamento do Jones, se realmente acontecer Jon Jones contra Tom Aspinall, eu acho que vai ficar para a Semana Internacional da Luta, que deve acontecer em junho ou julho. Até lá é bem provável, inclusive, que os direitos de transmissão do UFC já tenham chegado num acordo com a Netflix ou com a ESPN, e pode ter certeza que esse vai ser um dos grandes atrativos de 2025. E como de costume, a Semana Internacional da Luta já traz um card grandioso. Podem se preparar porque além de Jon Jones contra Tom Aspinall, vai ter outras estrelas lutando nesse UFC na Semana Internacional da Luta. Principalmente se o acordo com a Netflix for fechado. Posso fazer um vídeo isolado a respeito disso, mas anotem o que eu tô falando. Se a Netflix e o UFC realmente chegarem num acordo, eu acho que tem tudo pra mudar drasticamente a história do MMA e a audiência, o tamanho do esporte como um todo. Anota aí. E é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.